Queridos, eu desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Privilégio de estar aqui com os irmãos, mais uma vez, abrindo a Escritura Sagrada para a preciosa exposição da mesma. Nós vamos conversar sobre o Salmo 23. É o nosso terceiro diálogo sobre este Salmo. Os irmãos já me conhecem, né? Nós gostamos muito de trabalhar série e a Escritura não precisa e não deve ser observada à distância. A Escritura precisa ser examinada. Examinar significa retirar da mina. Então é nossa missão adentrar na mina, encontrar os tesouros e a partir dali extrair todas as bênçãos da Escritura Sagrada disponíveis para nós. Charles Spurgeon diz que os textos sagrados se negarão a nos dar as suas verdades, se nós não os acessarmos com a oração e com a atenção. Então, se aproximar da Escritura Sagrada com atenção é uma ordem de Deus, porque nós estamos, e hoje pela manhã nós tivemos aqui uma ode, né, uma celebração à Palavra de Deus. A missionária Betânia nos trouxe uma mensagem muito especial. E hoje eu quero trazer-lhes uma reflexão sobre o Salmo 23, especificamente o versículo 3. É a terceira ministração desta série. E o tema é refrigério e justiça. Aqui nós temos a ovelha conversando com a outra ovelha. Para quem não ouviu a primeira ministração, a ovelha está conversando com a outra ovelha de um outro lado do redil. Uma cerca as divide. E essa ovelha diz: eu não sei como é que o seu pastor trata você, mas o meu pastor trata muito bem da minha vida. Ele não deixa faltar nada. Ele me guia às águas tranquilas. E agora no versículo 3 ele diz, ele refrigera a minha alma. E ele, quando faz isso, ele também me guia pelos caminhos retos, caminhos de justiça, e faz isso por amor do seu nome. Então, o versículo 3 diz, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, ou caminhos de justiça, por amor do teu nome. Essa é a expressão da ovelha. E parece-nos que a ovelha de repente se tornou filosófica, né? Uma ovelha com problema de alma, né? Você já pensou? É claro que a tradução desse termo para a alma diz respeito à respiração, ao ar, à oxigenação da nossa vida. E quando fala sobre guia-me por veredas de justiça, na tradução nós temos o termo justiça, mas uma ovelha naturalmente não tem essa ideia do que é justiça, senso de justiça. Então uma tradução mais coerente seria dizer, guia-me pelo caminho certo, pelo caminho que é ordem tua e que é direção tua. Então, para que nós possamos compreender a Escritura Sagrada, é preciso não apenas ler, é preciso refletir sobre. Eu nasci em 82 e no ano de 95 eu estava ainda adolescente, desejando participar de um grupo, me sentindo deslocado e distante. E aí eu me alinhei a um grupo de jovens que se reuniam aos domingos para ouvir rock, ouvir música, todo tipo de música que você possa imaginar. Me converti aos 17 anos de idade, mas dos 13 aos 17 anos de idade, eu fiz parte desse grupo lá na minha cidade. E Satanás é perverso. É perverso. Eu pude perceber isso depois que me converti. Eu lembro-me que nós cantávamos algumas músicas e de forma irrefletida a gente repetia as músicas sem ter ideia do que estávamos cantando. Eu lembro-me de cantar o Trem das Sete, que alguém aqui já deve ter ouvido, do Raul Seixas, que ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz que é uma viagem, é a última do sertão. Ele diz que você não precisa nem de passagem, nem de bagagem. Ele diz que algumas pessoas vão ficar e outras vão subir. Umas vão chorar e outras vão sorrir. E ele termina essa música dizendo que vê Deus descendo em brumas de 1000 megatons. Quantas foram as vezes que eu cantei a verdade vivendo no engano? Porque Satanás faz isso. Você canta a verdade, mas está no engano. Então eu
cantei não só essa, mas muitas outras músicas sem ter a real percepção de que nós precisamos examinar o que estamos cantando. E aí depois que eu me converti, que eu comecei a ter uma nova leitura, que eu comecei a entender a Escritura Sagrada, examinando a Bíblia, eu pude perceber o que é aprisionamento e o quanto Satanás é perverso. Às vezes ele nos faz cantar coisas que dizem da nossa incapacidade de perceber o quanto nós estamos aprisionados. Por isso, vir ao Salmo 23, é preciso parar e se deter no Salmo 23. Porque este Salmo é muito conhecido. É possível que você recite o Salmo 23 sem refletir. O Salmo 23 é mais conhecido que a própria Bíblia. O Salmo 23 é mais conhecido, inclusive, que o nome de Cristo. Porque em nações onde o nome de Cristo não é pronunciado, o Salmo 23 é recitado. É um dos trechos da Bíblia mais conhecidos. Se você se aproximar de alguém que nunca sequer tocou na Escritura Sagrada e pedir que ela cite uma parte da Bíblia, ela vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, como se trata de um texto que é amplamente conhecido, é possível que a gente se aproxime do Salmo 23 sem refletir sobre sua profundidade. Esse salmo não fala apenas de benécias, de coisas agradáveis. Esse salmo conta de uma jornada de sofrimento também, de uma jornada de dor. Esse salmo conta da jornada de cada um de nós, das nossas decisões que muitas vezes não estão em alinhamento com o desejo de Deus para nós. Quando a ovelha diz: refrigera minha alma, na perspectiva e no contexto desta ovelha, o que ela estava pedindo ao pastor é que o pastor escovasse a sua lã, banhasse a sua lã. Porque o pastor conduzia as ovelhas e algumas delas devotavam a atenção para a margem, para os atalhos. O pastor seguia com as ovelhas, mas algumas delas tomavam caminhos outros. E esses caminhos davam em lamaçais. E quando uma ovelha toca a lama se impregna, cola na lã, e isso dificulta o processo de transpiração da ovelha. Porque a lã está com lama, ela não consegue transpirar bem, portanto a sua respiração fica comprometida e ela fica numa situação asfixiante. E aí o pastor para o rebanho, coloca em um lugar seguro, retorna, encontra essa ovelha, e quando encontra ele precisa banhá-la. E a depender do tempo, ele precisa não apenas banhá-la, mas aguardar o tempo necessário para a lama secar, para que ele possa escovar, e só após isso ele pode banhá-la. Então, quando esta ovelha pede: refrigera minha alma, ela está dizendo: eu quero ser banhado. Eu quero que o Senhor escove a minha lã. Porque eu não deveria ter seguido o atalho. Porque eu não deveria ter desviado o olhar da tua direção. Porque o teu caminho para a minha história não contemplava essa lama que agora está impregnada na minha vida. Porque essa não é a primeira vez que eu olhei para o atalho. E novamente a lama se pegou à minha lã. Por isso eu venho a ti, pastor da minha alma, pedir que o Senhor refrigere mais uma vez a minha alma. E depois de refrigerar a minha alma, eu peço que o Senhor me guie por caminhos retos. Me ajude a não mais confiar nos meus desejos e nas minhas decisões. Porque se eu confiar em mim mesmo, eu novamente retornarei ao lugar da lama. Porque há uma propensão, há um desejo por aquilo que não agrada o pastor. E aí nós começamos a ter uma compreensão mais profunda do que significa isso. É a ovelha que escapa de escutar a voz do pastor, de tê-lo como guia da sua história. É a ovelha que toma atalhos e faz isso repetidas vezes. Porque é preciso lembrar que no caminho que o pastor nos guia não há lama. Ele nos desvia da lama e dos penhascos.
No caminho que o pastor pensou para a nossa história, não há lama. No caminho que o pastor pensou para a sua vida e para a sua família, o que há é refrigério, alegria, contentamento, livramento, paz, pureza, purificação, um banho de graça e de alegria na sua presença. Quando a lama se cola à nossa lã, não é culpa do pastor. O pastor tem para nós um caminho de paz, de vida e de liberdade. Bendito seja o nome dele nesta noite. Quando a lama se cola à nossa lã, é por causa das nossas decisões. E nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de seguir esse caminho sem o direcionamento do pastor. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de continuar escutando a voz do pastor, se nós não estivermos nos alimentando em constância da Escritura Sagrada. Porque senão o barulho deste mundo começa a tornar nebulosa a nossa compreensão da Escritura Sagrada e já não mais ouvimos a voz do pastor e passamos a dar atenção aos atalhos. E o nosso coração, que é propenso à queda, se fragiliza e se distancia do caminho pensado pelo pastor para as nossas vidas. Mas hoje nós estamos aqui, esta palavra, ela tem endereço para alguns corações. Essa é uma noite de refrigério. Essa é uma noite em que o Senhor vai banhar as nossas consciências com a sua graça. Essa é uma noite em que o Senhor vai carregar no colo gente cansada. O peso que você está carregando será posto por terra nesta noite, porque há alívio de Deus para a sua vida e para a sua história. Há um tempo pensado de restauração de Deus para a sua vida nesta noite. Seja Deus bendito nesse lugar. Por isso nos aproximamos dessa noite diante de Deus, dizendo: refrigera a nossa alma. Nós pedimos que Deus refrigere a nossa alma porque nós estamos cansados do fardo que se colou à nossa vida como a lama. Há uma asfixia, há um peso, mas há na Escritura também uma promessa, em Ezequiel capítulo 36, versículo 25. E esta promessa pode ser endereçada ao seu coração nesta hora. O profeta Ezequiel, ele diz: então espargirei água pura sobre vós. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 25. Ficareis purificados de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Então nós pedimos a Deus que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos restaure, porque as nossas decisões nos levam a lugares lamacentos, a lugares de distância, de sofrimento, de solidão. E às vezes, ainda que na comunidade, na igreja, vivendo a experiência de fé, nos sentimos desconectados. Ainda que sentado ao lado do redil, parece que a voz do pastor não acessa o nosso coração. Porque estamos carregando um peso, estamos asfixiados pela lama. Por isso hoje pedimos a Deus refrigério, porque desejamos rejeitar outras vozes que perturbam a nossa mente e ouvir a única voz que tem palavra de vida eterna para a nossa história. Você sabe como é que Deus nos banha? Com a palavra. Salmo 19, versículo 7, o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Eu vou repetir: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Receba a graça de Deus nesta noite, refrigério nesta noite, pois a palavra está sendo exposta. É esta palavra que refrigera a nossa alma, ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Pedimos a Deus que refrigere a nossa alma, porque as aparentes belezas dos atalhos não podem garantir paz. O único que pode garantir paz é o pastor.
Quantos estão na lama nesse período dito festivo? Mas enquanto estão lançando as suas lãs sobre a lama, nós estamos nesse ambiente reconhecendo o nosso estado e pedindo um banho de graça de Deus, pedindo que a misericórdia do Senhor repouse sobre nós, porque nós sentimos a leveza de ser acolhido, cuidado e abençoado por este que é o pastor de nossas almas, o pastor e bispo de nossas almas. Visita-nos com sua graça neste culto, nesta noite. Isso traz profunda alegria ao nosso coração. Charles Spurgeon diz o seguinte: o pecado levará você mais longe do que você quer ir. O manterá por mais tempo do que você quer ficar. E custará mais caro do que o que você quer pagar. O pecado nos leva para distante da presença de Deus. O pecado nos aprisiona. E às vezes esse aprisionamento dura a vida toda. E o pecado custa uma vida vazia, sem esperança e sem paz. Mas aqui está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui está aquele que nos fez promessa, e é por promessa que nós caminhamos, e não por vista. Aqui está um que guia a nossa história. Aqui está um que tem a voz de autoridade sobre nós. Aqui está um que purifica-nos nesta noite. E com esta purificação, nós retornaremos para os nossos lares em leveza. Porque esta é a presença que nos acolhe nesta noite. E aí esse é o pedido inicial da ovelha. E enquanto essa ovelha conversa com a outra ovelha, ela diz: olha, sempre que a lama se impregna na minha lã, ele refrigera a minha alma. Aí eu volto a transpirar, naturalmente eu volto a respirar bem, e não há mais asfixia. Agora a leveza se apoderou de mim, e a lama já não mais dificulta o meu andar, porque eu estou na presença daquele que purifica a minha história. Bendito seja o nome de Jesus. Seja bendito o nome de Jesus, glorificado eterno para sempre. Irmãos, o clima já está ficando no céu, né? É tão bom ouvir a palavra de Deus. Palavra que nos inspira, que nos instrui e que nos dá graça. Na sequência a ovelha diz assim: guia-me pelas veredas retas, veredas de justiça. A ovelha que pede para guiar pelas veredas de justiça já é a ovelha banhada. Ela já está mergulhada na graça. Sua lã tem brancura. E o que ela pede ao pastor é que o pastor mantenha ela no caminho. Que o pastor mantenha ela distante do seu próprio coração e das suas próprias decisões. Porque agora ela sabe que só o caminho do pastor, a voz do pastor e a proteção do pastor pode conceder a ela a graça necessária para a vida. Guia-me por caminhos de justiça. Esse é o pedido de uma ovelha. Eu passei muitos anos pregando sobre o Salmo 23. E quando chegava nesse versículo, eu ensinei durante muitos anos um mito. Que é um mito, não é bíblico. E não é histórico, e não é confirmado e comprovado. Mas aí a gente vai amadurecendo e aprendendo, a gente tem que fazer as correções, né? Eu ensinei porque li num livro. E esse autor que escreveu isso, escreveu talvez com o objetivo de dar propriedade a uma metáfora que ele queria apresentar. Eu escrevi que o pastor, em um dado momento, ele quebrava as patas da ovelha, as patas frontais, porque a ovelha era desobediente, aí ele dava uma pancada, deslocava, depois colocava a atadura, e aí a ovelha se tornava dependente do pastor. E eu ministrava sobre isso, eu dizia: às vezes Deus nos quebra para que a gente se torne dependente. E aí quando eu fui fazer uma pesquisa mais cuidadosa, eu vi que era só mito, irmãos. Pastor não machuca a ovelha. Não tem sentido o pastor quebrar uma pata de uma ovelha, porque ele tem 100 ovelhas. E das 100, se 5 se desviar, como é que ele vai ter ombro para carregar 5, irmão? Mito. E a gente acredita em alguns mitos, né? Você quer ver um mito que a gente acredita? Nós só usamos 15% do nosso cérebro. O nome correto é neuromito.
É um mito, irmão. Nós usamos 100% do cérebro. Se a gente usar só 15% do nosso cérebro, tem uma parte extremamente comprometida e possivelmente bem pouco tempo de vida. Inclusive, o cérebro é responsável por consumir 70% da energia que o nosso corpo produz. Enquanto estamos dormindo, nosso cérebro está plena e completamente trabalhando. Outro mito, a gente só aprende até 30 anos de idade. Não, irmão, porque a gente fica com preguiça de estudar. 90 anos de idade você ainda está aprendendo, sinapses cerebrais ainda podem ser formuladas e novos conhecimentos podem nascer. Não, mas uma criança aprende mais. É claro, gente, a plasticidade do cérebro, e ela não tem muita coisa no cérebro. É claro que tem mais espaço. Mas com 70 anos de idade, você pode começar um bom estudo e aprender muita coisa boa para a glória do nome de Jesus. Mito. Outro mito. A personalidade de uma pessoa é formada até 8 anos de idade. Aí chega um menino com problema e com crise, ó Zé. Aí diz, ó, qual a idade dele? 9 anos. Ou, infelizmente. Posso fazer nada. Se você tivesse vindo aqui no ano passado, eu podia lhe ajudar. Gente, nós estamos formando personalidade agora. Em todo ambiente que você chega, você inspira o ambiente, influencia o ambiente, e você também é influenciado por ele. Mito. Mas a gente vai ensinando uma porção de neuromitos, né? Achando que é verdade. Então, quero pedir perdão aos irmãos se já ouviram eu pregando isso. Não é bíblico, irmãos. O pastor não machuca suas ovelhas. O pastor cuida. Quando a ovelha pede, guia-me pelas veredas de justiça, o que essa ovelha está pedindo é, planta no meu coração senso de responsabilidade. Me ensina a confiar único e exclusivamente na tua voz. Me ensina a amadurecer, porque eu não sou criança. Criança não conhece justiça, criança só conhece direito. É responsabilidade dos pais ensinar o dever para a criança. Aí quando ela reconhecer o que é dever, ela passa a ter o senso de justiça. Mas criança não conhece justiça. Criança só conhece direito. Comer, dormir, chorar e brincar. Eu tenho um filho de 3 anos e meio, Arthur. E aí sábado eu fiquei com os dois, porque a Cíntia foi para o GV lá com a irmã Cássia. Aí pensa num desafio abençoado. E aí há uns 2 meses, nós escondemos um controle de um videogame, porque o Arthur estava brincando demais. E aí, para proteger o cérebro do Arthur, a gente guardou isso, disse, não, está quebrado. E aí, sábado, eu fiquei, o primeiro sábado, pela manhã, ele quase me quebra, irmãos. Eu quase cedi. A Cíntia permanece firme, não tem quem faça ela ceder. Mas aí ele chegou, assim que acordou, ele disse assim, pai, o pai vai consertar o controle da televisão? Aí eu disse, vou não, filho, o papai não tem dinheiro não. Aí ele disse assim, tem sim, pai, o pai tem dinheiro no carro. Aí eu disse, tem não, filho. Aí ele disse, pai, mas tem o pique do celular. Era o Pix, irmão. Menino com 3 anos já sabe o que é Pix. Aí ele disse, tem o pique do celular. Eu digo, Jesus de Nazaré. E aí, irmãos, eu resisti. A vontade era de pegar o controle e ligar, né? Mas com 30 minutos, eu estava sentado lendo um livro, aí ele chegou muito feliz e disse, pai, achei o dinheiro para consertar o controle. Com uma moedinha de 25 centavos. Aí deu vontade foi de chorar, irmão. Ainda liguei para a Cíntia, para ver se a Cíntia liberava, né? Ele não tem ideia. Ele não tem ideia de valor, de dever, de preço, porque ainda é infante. Eu tenho uma filha de 11 anos de idade, que ela tem um refluxo muito denso. E nós estávamos numa festa e havia bolo, e todas as crianças consumindo bolo agora há alguns dias. E teve uma hora que eu olhei para ela e disse, pai, não é justo eu estar no aniversário e não poder comer bolo. A minha filha tem 11 anos de idade e ela já reconhece esse senso de justiça. E eu disse para ela, você tem razão, filha, não é justo. E algumas coisas na vida não são justas mesmo. Mas o Espírito de Deus, nesta noite,
nos traz a esse espaço de reflexão, para que nós compreendamos que o desejo dele para nós é que nós alcancemos a sua justiça cumprindo o seu dever. É que nós reconheçamos que o processo de maturidade passa pela capacidade de não ter todas as coisas que desejamos. É que nós reconheçamos que somente o caminho dele, a voz dele, pode nos dar garantias de paz para o nosso coração. E o Espírito de Deus deseja nos levar a esse lugar chamado maturidade nesta noite, para que nós possamos pesar as nossas decisões e alinhar as nossas decisões à vontade de Deus. Uma segunda verdade que aprendemos com essa ideia de justiça é o que nós comumente contemplamos aqui na nossa igreja. Uma liderança na igreja é diferente de uma liderança no mundo corporativo. Quando eu vou pensar alguém para trabalhar na minha área, eu atento para o currículo, para a formação e para as qualificações técnicas, ou seja, a experiência dessa pessoa em outras empresas. E aí depois de você fechar essa lógica da carreira, você marca a entrevista. Que é assim que funciona no mundo corporativo. Mas na igreja a coisa é diferente. Nós temos aqui pastores jovens de 25 anos, 27 anos de idade sendo enviados para pastorear igrejas, para cuidar de famílias. Sabe por quê, irmãos? Porque na igreja você escolhe a liderança pelo senso de responsabilidade e não pela competência. Porque se for pela competência, ninguém conseguirá fazer muita coisa. Porque quem pode resolver os dramas de uma família em desespero, senão o Cristo de Deus? Mas tem gente jovem com responsabilidade, e a competência ele vai adquirindo, confiando na voz do pastor. Por isso esse princípio de compreender o que significa justiça é importante na igreja. Porque quando escolhemos uma liderança, nós escolhemos a partir do crivo da responsabilidade, e não pelo crivo da competência. O primeiro ciclo que nós aprendemos na vida é o ciclo do dever. O segundo ciclo é o ciclo da responsabilidade. E o terceiro ciclo é o ciclo da confiança. Olhar para o pastor é um dever. Ouvir a sua voz é um dever. Amém, queridos? Não se desviar para atalhos é uma responsabilidade. Sim ou não? Quando um dever se une à responsabilidade, nasce a confiança. Você sabe por que nós estamos confiando no pastor? Porque nós temos um dever e estamos dispostos a cumprir a nossa responsabilidade. O Senhor vai nos inspirar a confiar mais na sua voz. O Senhor vai nos inspirar a nos alimentarmos mais da sua palavra e a viver essa experiência poderosa de transformação. Às vezes, para que Deus faça isso, é preciso que nós passemos por dramas e dificuldades na história. Sim, isso é verdade. Às vezes Deus move-nos em lugares seguros. Às vezes Deus mexe conosco em lugares de segurança. Às vezes nós somos provados em lugares de segurança. Mas escutando a voz do pastor, continuaremos firmes. E eu quero ler para vocês o Salmo de número 17, versículo 15. O salmista diz: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Enquanto eu estou dormindo e descansando, eu estou contemplando a tua face na justiça. E eu vou acordar, eu vou despertar, porque eu tenho consciência que serei guardado por ti e por tua graça. Sempre. E aí, para concluir a ministração, ele conclui dizendo que esse desejo de ser guiado, esse desejo de ter a alma refrigerada, não é por causa da brancura da lã, não é por causa da raridade da lã, é por causa do nome do pastor. Veja o que diz o Salmo. O texto diz o seguinte:
refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Faz isso por amor do seu nome. Diga comigo, por amor do seu nome. Um pastor, esse pastor de nossa alma, não nos escolhe e não nos banha por causa do preço da nossa lã, por causa da qualidade da nossa lã. Não há nada que possa impedir o pastor de nos banhar com graça. Porque quando o pastor nos banha, é por causa do caráter dele, é por causa da reputação dele, é por causa do nome dele. É porque outros olharão para a ovelha e dirão, essa ovelha tão enlameada, está estranha, não pode ser daquele pastor tão cuidadoso. Então, para preservar o nome dele, ele cuida da sua vida, ele cuida da sua história. É por causa de quem ele é. Isso é um princípio poderoso, irmãos. Isso é maravilhoso contemplar isso. Porque se você nesta noite se sente injustiçado por qualquer circunstância da vida, eu quero lembrar a você, já caminhando para o final da ministração, que esta palavra nivela toda a injustiça que você pôde ter passado na sua história. O perfeito desejou colocar o nome dele na sua vida. O perfeito desejou atrelar o nome dele à sua história. Aquilo que você faz reflete o nome dele. A forma como você está reflete o nome dele. Seja Deus bendito para todos sempre. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Diga comigo, ele é o meu Deus. Se ele é o Deus de Abraão, o que acontece com Abraão implica o nome desse Deus. Ele está implicado no nome de Abraão. Por isso ele cuida de Abraão, ele cuida de Isaac, ele cuida de Jacó, ele cuida da minha vida, ele cuida da tua vida, ele zela por nós, porque ele é o bom pastor. Seja ele bendito para todo sempre. É por causa do seu nome e não por causa da preciosidade da nossa lã. Se nós compreendermos a profundidade de ser amado por Deus, tudo muda na nossa vida. Tudo muda na jornada. O caminho se torna agradável, a voz se torna inconfundível e os atalhos se tornam indesejáveis. Santo Agostinho diz o seguinte: Deus nos ama como se fôssemos o único ser do universo a ser amado. Deus nos ama como se fôssemos únicos. Deus te ama. Diz isso para a pessoa que está do seu lado. O Senhor te ama. Como se você fosse a única pessoa do universo. Quem pode receber o amor de Deus no coração nesta noite? Escute isso. Imagina amar alguém que nunca muda. Alguém capaz de permanecer fiel a tudo que prometeu. Alguém capaz de manter a verdade em toda a plenitude. Independente do tempo, das circunstâncias. Ele não muda. Eis a razão pela qual o amor de Deus não está baseado naquilo que a gente responde. Eu preciso amar a Deus para que Ele me ame. Tem que ser recíproco. Não, irmãos. O amor de Deus é perfeito. O nosso é falho. O amor de Deus tem como fundamento o seu próprio nome, que não muda. É imutável, indescritível, irremovível, incondicional. Por isso a base do amor de Deus e do cuidado de Deus pela tua vida é o nome dEle. E não seus acertos. Se você não se desviar para atalho, eu vou te amar. Não, não é isso. Ele continua honrando o seu imutável nome. E por causa da força e perfeição do seu caráter,
Ele declara amor e livramento sobre a sua vida e sobre a sua casa nesta noite. Por causa do seu amor e do seu caráter, Ele declara restauração, Ele declara leveza sobre a tua vida. Essa noite é uma noite de restauração de Deus para alguns corações nesse lugar. É por causa dEle. Olha o que disse Lutero para a gente concluir a ministração. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Nós vamos fazer uma breve oração. Se nesta noite, ouvindo a voz de Deus, sua preciosa palavra, você deseja refrigério? Pastor, estou cansado, com a mente cheia de tantas decisões sérias, não sei o que fazer, com dificuldades de dormir, querendo às vezes até obedecer à minha própria competência e confiar na minha capacidade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele é imutável, Ele não falha. E se você deseja refrigério, leveza, corre aqui à frente. Nós vamos concluir este culto com a oração. Eu quero interceder por sua vida. Martinho Lutero diz: o amor de Deus não se baseia naquilo que somos. O amor de Deus se baseia naquilo que Ele é. Por isso, hoje à noite, nós podemos encher o nosso pulmão de ar e gritar aos quatro ventos: refrigera minha alma, por amor do teu nome que é perfeito, porque eu reconheço que não sou perfeito, mas eu estou pedindo no nome do perfeito. E o perfeito está aqui nesta noite. Se há alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, desistir dos atalhos, vem aqui à frente. Esse caminho e essa oportunidade está facultada. Nós já estaremos orando, mas a oportunidade está facultada a você que está presente e a você que escuta essa mensagem, se pela manhã, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, como diz a Escritura, não sei. O Senhor deseja guiar a sua vida em caminhos de justiça. Quem entendeu essa mensagem, diga amém. Vamos orar para que o Senhor refrigere a nossa alma, para que o Senhor possa... Amém. Nossa irmã está pedindo oração por seu netinho. Vamos orar por todas as pessoas que estão agora iludidas em atalhos, com a lã manchada de lama, buscando nas drogas e nos entorpecentes um sentido que só a voz do pastor pode dar. Vamos interceder por sepulturas que estão abertas, destinadas a colocar a vida de algumas pessoas nesse período, e são tantos que morrem. Vamos orar por livramento. Vamos orar para que o nosso pastor, que nos deixou nesse lugar seguro, possa ir lá e trazer muitos a esse lugar de graça. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui primeiramente para cantar o privilégio de fazer parte desse redil. Nós te louvamos porque a tua voz ecoou por meio dos louvores e da ministração da tua palavra. Nós cantamos a ti porque mais uma vez compreendemos a nossa incapacidade de permanecer no caminho por nossa competência. Nós não temos capacidade em si de permanecer no caminho. Precisamos da tua voz, precisamos do teu auxílio, da tua graça, da tua vida derramada sobre nós. Te agradecemos por tua presença que inunda o nosso coração de paz nesse lugar. Pedimos-te, ó Deus, pelo neto de tua serva que está aqui à frente, um neto de lágrimas. Um neto de lágrimas não se perde, Senhor. Pedimos-te livramento sobre a vida deste jovem e sobre todos aqueles que estão aprisionados agora no mundo dos desejos, dos prazeres.
buscando saciar um vazio que somente o Senhor pode preencher. Ser na vida de muitos, Pai, traz avivamento sobre a nossa nação. Nesse período, ó Deus, o inimigo de nossas almas pensa dominar as cidades, as grandes cidades desse país. Mas nós estamos aqui para declarar que Tu és o Senhor de cada coração desta nação. Nós cremos nisso, porque Tu és o nosso bom pastor. Ó Deus, resgata vidas, incontáveis vidas, e nos faz perceber a Tua mão estendida e salvífica sobre esta nação. É o que suplicamos-Te hoje e sempre, em o nome de Jesus.